Louvado seja Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Aqui em Monsamir, eu quero trazer uma reflexão para você aqui, no livro de Marcos, no capítulo 2. A história do livro de Marcos, capítulo 2, conta a história de 4 homens e um paralítico. Eles chegam diante na casa de Jesus, Jesus estava em casa e de repente as pessoas começam a ir até ele e fica cheio aquele lugar, não tendo nem passagem na porta, para que pudesse alguém entrar. Então o que acontece? Eles tentam entrar pela porta, mas a multidão era muito grande, né? E o que eles pensam? Vamos subir o telhado, abrir um buraco e descer o enfermo até Jesus para ser curado. O que me chama a atenção nessa situação, uma crítica construtiva e uma destrutiva. Quando a porta estava muito cheia, todos que estavam na porta poderiam abrir passagem para passar os enfermos. Deveriam passar, mas também não diz se estavam cheios de enfermos, né? Jesus estava a ensinar. Talvez não, porque na hora que o momento em que ele desce, ele é curado automaticamente. Então a maioria das pessoas... É muito interessante isso. A maioria das pessoas não estavam precisando de cura, mas estavam ali simplesmente para ouvir Jesus e procurar em Jesus alguma falha para criticá-lo, para condená-lo. O tempo de hoje ainda é assim do mesmo jeito. As pessoas procuram nas redes sociais aí aquilo que você posta, o que você fala, e depois ficam criando em suas mentes aí, e fala para um e fala para outro, e esquece do principal, que é fazer o evangelho acontecer, fazer a obra do Senhor. Lembre-se que aquele homem tentou entrar na porta, mas ela estava obstruída de muita gente. Assim é na vida, neste tempo de hoje também. Jesus está ali, Jesus está falando, mas muitos se colocam na porta do reino, não entram e não deixam ninguém entrar. Foi assim que Jesus falou para os escribas, porque eles ficavam na porta, não entravam e não deixavam ninguém entrar. Por quê? Porque eles estando na porta, estando sob posse, no controle, eles conseguirão controlar o povo, tirando do povo assim aquilo que o povo tem, principalmente o povo pobre. O povo pobre, oferta, dizima e tudo aquilo eles colhiam para terem uma vida de boa. E usavam o nome de Jesus, dizendo, não, isso aqui é tudo de Jesus. Mas estavam desfrutando dos bens que vinham no nome de Jesus. Por isso Jesus falou que na cadeira de Moisés está assentado os escribas e os fariseus. Façam tudo o que eles vos dizem, mas não façam o que eles vos mandam. Porque eles liam a verdade, pregavam a verdade, porém eles não viviam esta verdade, e por eles não viver, não ensinavam os outros a viver. Ou seja, ficavam na porta, não entravam e nem deixavam ninguém entrar. Assim é o tempo de hoje também em muitos lugares. Isso aqui é verídico, é uma verdade, né? A minha igreja é melhor do que essa, na minha igreja não tem isso, na minha igreja é aquilo. Só que todas as igrejas estão falando de Jesus. Só que está havendo uma guerra tão grande entre igreja e mais igrejas, é um falando do outro, querendo derrubar o outro e querendo mostrar da minha igreja que está a Deus. Não é na minha, não é na minha. Estão esquecendo do principal, que são as almas, né? As almas são os principais que importa. Lembre-se que ali haviam líderes, ali havia quem? Os escribas que estavam ali. E Jesus ensinando a palavra, de repente eles abrem um telhado daquele povo, aqueles 4 homens, descem um paralítico até ali, escute bem isso aqui, descem lá, e Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico, filho, a tua fé, a fé sua de seus irmãos te salvou. Levanta e vai para casa. E de repente, olha os líderes que estavam ali, eram os escribas. Os escribas é aqueles que escrevem a lei, né? Aqueles que determinam o que tem que ser feito, né? É uma velha história que a humanidade tem de criar a sua própria vontade, o seu próprio desejo de como vão criar algo. Aí eles escrevem, agora nós temos que concordar. Mas para entrar aqui, se tu é de Jesus, eu vou ter que tirar Jesus total de ti e agora eu vou colocar o meu Jesus da minha forma em você. E se você aceitar,
nós estaremos bem. Se você não aceitar, infelizmente não tem como, né? Não tem como tirarem Jesus de nós. Não tem como tirarem Jesus de você para colocar um Jesus superficial. Um Jesus que não fala de pecado, um Jesus que não fala da lascívia, um Jesus que não fala do arrependimento. Só querem um Jesus que é doce, que é maravilhoso e que solta flores cor-de-rosa. E que tudo pode acontecer, não se preocupa. Vinde com a roupa que você quiser, ande como você quiser, não tem problema nenhum. Jesus já pagou o preço e agora você é livre. É verdade, Jesus pagou o preço, mas o pecado continua no mundo e era isso que era ensinado. Quando eles descem lá, o paralítico, o escriba diz assim, mas quem esse pensa que é? Ou quem é esse aí? Né? Que blasfêmia ele está pregando, porque ele diz que perdoa pecado. Só quem perdoa pecado é Deus. Jesus via que eles cogitavam em seus pensamentos, procurando como entrar e enganar o povo, e disse assim, o que é mais certo, mais fácil dizer? Levanta-te, desperdoados estão o teu pecado, ou levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, aqui eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E todos se maravilharam de Jesus. Nos tempos hoje modernos, as pessoas têm usado a glória de Jesus para que eles possam ser vistos. Mas aqueles que são usados, os grandes homens, já não estão mais. Já estão separados pelos montes, já estão escondidos no anonimato. O poder de Deus já não se manifesta como no passado, por causa da divisão que anda no meio deles. Por isso Jesus certa vez disse, Cafarnaum, na terra onde Jesus morou, ele disse assim, tu és as menores das cidades, quem me dera que os milagres que foram feitos em outros lugares tivessem sido feitos em ti. Por isso que Jesus fala assim, verdade vos digo que o profeta não tem honra na sua terra. Você sabe quem quer ser mais honrado? São os escribas, aqueles que escrevem o que e determinam o que o povo deve seguir, porque isso vai trazer para eles uma glória, vai trazer para eles um autocontrole. Mas a palavra de Deus diz que se temos o Espírito de Deus, também temos os frutos do Espírito. E o Espírito Santo que há em você, que há em mim, não nos deixa enganado acerca dos escribas, acerca dos fariseus. Lembre-se, a fé daqueles homens foi tremenda, porque mesmo eles vendo a porta fechada, as dificuldades a enfrentar, eles não pensaram duas vezes. Eles subiram no telhado, abriram um buraco e levaram o doente até Jesus. Você que tem seu filho, sua mãe, seu pai, está no vício, está na cadeia, está com problema, está doente e você tem entrado na igreja há anos e aí o milagre não aconteceu. Você sabe por quê? Porque a maioria das vezes nós queremos levar diante dos homens. Leve até Jesus. Aqueles homens tentaram chegar a Jesus, mas quem estava na porta não era Jesus. Quem estava na porta eram os homens que também estavam tentando impedir dele crescer e prosperar, para que ele conseguisse a sua cura. Eles eram as barreiras. Mas quando você olha na vertical, você sobe e depois você desce, o milagre vai acontecer. É por isso que vamos pegar um bracinho lá do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Subiu, desceu, descansou no milagre. É por isso, meu amado irmão, que você não deve desistir da sua família. Não desista de quem está no vício, de quem está no problema. Vai haver dificuldades, muitos vão chegar, como lá no cego que gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Muitos diziam, cala a boca, porque ele não vai te ouvir. E mais alto ele gritava, pedindo pela sua cura, pela sua libertação. Pense bem, barreiras se levantarão, mas aconteça o que acontecer, nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que avançamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus, o amor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus
seja com você e com a sua família. Barreiras se levantam, mas depende o seu milagre depende de você. A barreira vão de todas as formas tentar te parar, mas abre a tua Bíblia e começa a ler, começa a buscar o entendimento genuíno de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Paz!